Fé e razão. A fé, ela supera a razão ou a razão suplanta a fé? É necessário acreditar para conhecer ou primeiro conhecer para acreditar? Esse é o nosso tema. Vem conosco. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Iniciamos fazendo uma oração pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine e venha abrir a nossa mente para a compreensão desse tema. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados ouvintes e participantes, meu nome é Géser, sou da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe e estou aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre esse tema da fé e razão. Esse tema é um assunto que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade na compreensão e isso impacta diretamente na forma como nós conhecemos Deus. Primeiro, porque tanto a fé quanto a razão, elas foram criadas por Deus. Então, Deus nos deu a capacidade, pela inteligência, a memória e a vontade, de podermos conhecê-lo. E tanto podemos conhecer Deus pela razão como pela fé. A fé não anula a razão, e a razão, ela não se suplanta à fé, mas elas caminham juntas. Ou seja, elas são como que degraus de uma escada que nos leva ao conhecimento de Deus. A razão pelo lado físico e a fé pela metafísica. Quando nós falamos de fé, a fé significa o crer, ter a vontade de acreditar sem ter a explicação racional daquilo. Já a razão, ela nos leva a questionar, a buscar fatos, estudos, comprovações. Muitas vezes a razão ela há de se conflitar com a fé, porque muita coisa do que nós vamos buscar conhecer não é explicado, ou seja, não tem uma explicação clara, evidente. Por exemplo, nós simplesmente, ao dormirmos, nós não nos preocupamos se vamos continuar respirando. A nossa fé nos leva a isso? Também não. Isso é algo que escapa tanto à fé quanto à razão, porque é uma coisa natural. Mas existe uma explicação racional para isso, uma questão fisiológica, uma questão física. Mas a fé também nos leva a acreditar que existe um Deus que está cuidando de nós e que nesse momento em que nós nos desligamos de nós mesmos, Deus permite que nós existamos, ou seja, Deus nos dá a vida. Então, a gente começa a tentar ver um pouquinho dessa questão. Bom, então, a razão ela vai se ater a princípios racionais de análise, e é necessário que exista. Da mesma forma que a fé é sempre parte dela mesma, ela não tem uma base científica, é o crer. E o crer em Deus. Crer que existe um Deus e que esse Deus está tomando conta de tudo. Tudo que existe no mundo existe pela vontade de Deus. Mas Deus também nos dá, pela razão, a capacidade de nós entendermos o que é o mundo, quem é o homem, o que é a vida. Existe uma vida depois da morte? Existe uma questão racional nisso, mas ela também é espiritual. Há dois tipos de razão. Existe a razão que precede a fé e que era natural. É o conhecimento básico que nós temos de tudo. E existe a razão que é decorrente depois da prática da fé, vamos dizer assim.
Então, eu tenho a razão natural e eu tenho a razão da fé. Ou seja, eu tenho a fé e eu passo a crer. Por exemplo, nós cremos que existe um Deus. Eu creio, vocês creem que existe um Deus. Onde que entra a razão aqui? Existe que, a partir do momento em que eu tenho essa fé, eu vou buscar agora conhecê-lo. Eu vou buscar perscrutar o que existe em relação à teologia, ao magistério da igreja, que me leva a conhecer agora esse Deus que eu acredito pela fé. Muitas pessoas não conhecem Deus e deixam de conhecê-lo em profundidade porque afastam a razão, ficam apenas na fé. Mas a fé, ela é algo também imperfeito, porque nós não conhecemos Deus perfeitamente, só vamos conhecê-lo quando estivermos no céu. Mas é necessário que nós passemos a conhecê-lo por meio do uso da razão. Então, nós não podemos afastar fé e razão, mas devemos fortalecê-las, uni-las, para que nós possamos conhecer mais Deus. Todo católico deveria ser questionador, no bom sentido, não contestador, aquele que contesta, aquele que se afasta, aquele que briga por um tema. Não. Nós temos que ser questionadores no sentido de buscar, questionar, aprofundar o conhecimento e não simplesmente ficar preso àquela definição primeira que a igreja deu. Aquilo vai satisfazer a fé inicialmente, mas nós precisamos avançar para águas mais profundas, conhecer a teologia, conhecer o magistério, conhecer os documentos da igreja, as exortações apostólicas que nos levam à profundidade. No momento em que eu fortaleço a razão na fé, eu aumento a fé. E no momento em que eu me aprofundo na fé, eu também aumento a minha razão de acreditar, porque eu não vou me deixar levar por coisas simples que me afastam de Deus. Então veja, a fé, ela é uma preparação para o entendimento daquilo que eu acredito. Então, ela me prepara para que eu possa me aprofundar no conhecimento. Para crer em Deus, não existe fato que me mostre que Deus existe. Não existe uma prova científica de que Deus existe. Existe, por outro lado, o Santo Sudário, que Deus nos deixou como uma prova para a ciência de que existe algo sobrenatural. A ciência não consegue explicar o que é o Santo Sudário. Da mesma forma, não consegue dizer se ela é verdadeira ou é falsa. Então, entra no campo aqui agora da fé. A ciência não explica, mas a fé explica. Existe, de fato, a consciência de que Cristo veio ao mundo, nós sabemos, e nem precisávamos do Santo Sudário. Mas Deus nos deixou como um exemplo de que nós, pela fé, acreditamos e não precisamos simplesmente da prova científica. Portanto, a fé não é simplesmente uma opinião da verdade revelada. E é preciso crer antes de entender. Então, nós acreditamos para conhecer e não o contrário, não conhecemos para acreditar. Portanto, nós devemos pensar, se eu creio, se eu acredito nas coisas que eu não posso compreender, tudo isso é devido à luz da fé. Mas eu preciso me aprofundar, e aí entra a razão. Portanto, dessa primeira parte que foi colocada sobre a fé e a razão, nós chegamos à conclusão de que precisamos crer para conhecer. É o que Santo Agostinho nos fala. A nossa fé ela é muito rasa, a nossa fé ela é imperfeita, e nós só conheceremos mais a Deus no momento em que nós tivermos também a busca do conhecimento, da razão daquilo existir. E isso se dá pela fé. Se você gostou, fique atento porque teremos a continuidade da segunda parte desse tema de fé e razão.